Ai, beleza. Marcos 14. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia estar ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado para os pobres. E eles a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus, porque estão perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas para mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu seus chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos os alegrou e lhe prometeram dinheiro, assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa de pães sem fermento, quando se acostumava a sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, aonde queres que vamos e te preparamos a refeição da Páscoa? Então ele enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, entrem na cidade, e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês. Sigam-no e digam ao dono da casa em quem entrar. O mestre pergunta, onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam comendo reclinados à mesa, Jesus disse, digo que certamente um de vocês me trairá, alguém que está comendo comigo. Eles ficaram tristes e um por um lhe disseram, com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, é um dos 12, alguém que come comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão de graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos discípulos e todos beberam. E disse-lhes, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro que ainda hoje, essa noite, antes que 2 vezes o cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado, e disse-lhes, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele daquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Você pode vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e eles não sabiam o que lhes dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviadas pelo chefe dos sacerdotes, mestre da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles, aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-o em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estavam por perto puxou a espada, e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias que eu estive com vocês ensinando no templo e vocês não me prenderam, mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás.
Levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniu todos os chefes do sacerdote, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas, em 3 dias destruirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim os depoimentos deles eram coerentes. Era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante dele e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que ele está fazendo sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho de Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e dando-lhe murros diziam: profetize. E os guardas o levaram dando-lhe tapas. Aqui eu li rápido, mas basicamente botaram uma venda nos olhos dele e ficavam batendo, falando para ele profetizar. Quem que bateu nele? Misericórdia, humilharam muito Jesus. Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que está falando, e saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. De novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. De manhã bem cedo, os chefes do sacerdote com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião de festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que ele fizesse o que costumavam fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou aceitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isso é, ao preparatório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo: salve, rei dos judeus! Batiam-lhe a cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelharam-se e lhe prestavam adoração, depois de terem zombado dele. Tiraram-lhe um manto de púrpura e vestiram suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Uma coisa curiosa, que alguns não sabem, mas além de sofrer tudo isso, ele foi colocado a coroa de espinhos e depois ele bateram nele. Ou seja, a coroa de espinhos perfurou a carne na cabeça. E aí quando batia, a coroa encravava mais na cabeça ainda. Então o espinho ficou fixo dentro, quase aproximadamente no cérebro, sei lá, sabe? Creio que Deus não permitiu, né? O cérebro talvez não, porque ele era humano, 100% homem. Mas pelo menos em dor foi tremendo, foi horrível. Misericórdia. E outra coisa é que eles vestiram ele, ó. Algumas pessoas falam que Jesus estava nu, algo assim, na hora da cruz, mas aqui mostra que ele estava com roupa, vestindo a roupa dele enquanto ele ia levar a cruz. Certo homem de Cirene chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando no campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar de caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não bebeu. E o crucificaram, dividindo as roupas dele. Tiraram sorte para saber com que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E cumpriu a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça, dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo:
Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando do Elias. Um deles correu, embebedou uma esponja em vinagre e colocou na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. E disse: deixam-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus com um alto brado expirou, e o véu do santuário rasgou em 2 partes, do alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente a Jesus ouviu que seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, esse homem era filho de Deus. É forte que quando Jesus morreu, ele meio que cumpriu tudo. Então, mesmo que ele ressuscitou depois, ele meio que já se cumpriu. Então, a primeira pessoa que creu nele foi um centurião, não foi foi um romano, né, na época. E na época que era bravo os romanos, matavam e tudo. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José, na Galileia. Elas tinham seguido e servido a Jesus Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isso é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntaram-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o num lençol e o colocou no sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando uma às outras: que removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentando à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o haviam aposto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele saindo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês ouvirão como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugindo do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada, aqui eu acho que é interessante que essa parte final, acho que dizem estudiosos que foi colocada depois, que o Marcos, o primeiro que escreveu, né, quem escreveu e tudo, terminou acho que no 8. Tremendo assustadas, as mulheres saíram fugindo do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontados. Então Marcos, ele escreve esse livro e termina aqui, e falam que foi meio que proposital, foi para, quer dizer, alguns estudiosos, né, creem que foi proposital na época, foi para mostrar como aquilo aconteceu, quando apareceu assim, e todos ficarem, os romanos, né, até que foi escrito para os romanos, ficarem, caraca, que história tremenda, que história doida, que história, tipo assim, você sentir no espírito a mesma coisa que os discípulos sentiram na época, que é esse medo, respeito, adoração, essa confusão de sentimentos, de saber como ele morreu, que aí ele ressuscitou, é complicado, mas isso é muito interessante se você estudar acerca de Marcos, que foi colocado, parece, até o versículo 8. Mas claro, a Bíblia em si, com certeza Deus colocou o resto, porque tudo é inspiração de homens, tudo foi Deus inspirando homens, então tudo são homens que escreveram e juntaram todos os livros, tanto que muitas cartas são de Paulo, né, e tal. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, aqui essa parte aqui já falam que não foi Marcos, foi outras pessoas que acrescentou o finalzinho, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com eles tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela. Não creram. Depois Jesus apareceu na outra forma e 2 deles estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nesses eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditam nos que tinham visto depois do ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo, todo e preguem o evangelho, a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberão algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes ter feito, o Senhor Jesus foi levado dos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Então é interessante que fala, quem vai beber vinho não morre. Então algumas coisas que a gente viu já na história, até com o próprio Paulo, que aconteceu mais na frente.
Possivelmente quem escreveu esse finalzinho aqui foi alguém um pouco na época de Marcos, com certeza, né? E que às vezes foi terminar o livro e pegou e conseguiu conversar com Maria Madalena e o resto dos discípulos. Aí contou esse finalzinho aqui que eles relataram. Agora Eclesiastes, não sei porquê, mas foi Deus mandou assim. As palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de escrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que vieram da antiguidade, e aqueles que ainda virão tão pouco serão lembrados, pelos que vieram depois deles. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado, o que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos que governaram em Jerusalém, antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. E interessante, não vai dar tempo de falar, de 20 minutos. Eclesiastes é um livro que foi escrito por Salomão, né? E ele fala aqui, essa parte que ele fala... tudo é em vão, tudo é revel no hebraico, é revel que ele fala. Revel não é que essa parte não faz sentido, não faz sentido, não é... É porque, eu esqueci, mas essa parte é muito repetida, né? Tudo é vaidade, tudo é em vão, tudo é vaidade, tudo é... Tem essa palavra, mas quer dizer, o revel quer dizer meio que algo como uma fumaça, como algo que não pode ser tocado, algo que é complexo, é paradoxal, é misterioso, tá sempre se movendo, é efêmero, entende? É uma fumaça. Então o sentido é muito longo, é muito abrangente. Então ele não tá falando só de vaidade, de nada. Ele tá dizendo que é algo, é tipo assim, a vida ela não faz sentido, é misteriosa, é paradoxal, é incongruente, é doida. Então é nesse sentido que ele tá falando, é revel, tudo é revel, tudo é revel. Tudo é vaidade, tudo é vaidade. E então é nesse sentido. Isso é interessante porque eu, quando vou lendo esse livro, né, vai ser mais fácil para explicar muita coisa. Porque ele está dizendo o tempo todo, tudo é revel, tudo é loucura, tudo é paradoxal. Ele até fala aqui no começo, nossa, você vai viver tantos anos e no fim das contas ninguém vai te lembrar de você. As pessoas fazem famílias, né, constroem nomes para tentar ser lembrado. Até tem os famosos, tem os famosos, assim, que tem família grande, que fica alongando o nome deles, como, o filho vai se chamar também, outro filho, pra tentar ter glória, alguma coisa nisso. Sendo que nunca, glória só vai ser de Deus, então é tolice. E tudo é em vão, então tudo é vaidade. Aí é interessante você colocar isso, tudo é revel, tudo é você tá correndo atrás do vento, você tá tentando tocar na fumaça. É muito interessante. E aqui no início de Eclesiastes, ele fala as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Mestre, essa parte aqui, palavras do mestre, ele referencia... eu acho que Keurote, que é mestre, referenciando alguém que ensina um grupo de pessoas, aquele que fala para muitas pessoas. Então é referenciado a isso. Filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, alguns estudiosos em tal, que estudam um livro, o filho de Davi é interessante, que muitos acham que é Salomão, até porque fala de sabedoria aqui, e alguns creem muito. Eu também acredito muito que é Salomão, mas pode ser, muitos acreditam também, porque não é confirmado, então pode ser que seja algum dos descendentes de Davi. Então pode ser qualquer descendente de Davi, já que não indicou que é Salomão. E tem dois autores, que é as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Quem escreveu isso foi um professor que está escrevendo, falando sobre um mestre. Ou seja, ele está falando sobre as palavras de um mestre, e durante isso a gente ouve às vezes, muitas poucas vezes, as palavras do autor, do escritor. Então o autor está falando aqui as palavras do mestre. No final do livro, quem fala o resumo de tudo é o autor também, não é o mestre. Mas aqui é o mestre, e aí é um filho de Davi. Eu creio firmemente que foi Salomão, mas assim, deixando claro que pode ser que não seja Salomão. Aí é bem interessante esse livro, e é um dos livros da sabedoria. Eclesiastes é um livro que é estudado, eu acho que é o principal livro estudado até por muitos do mundo, assim, que é famoso e tal. Até porque ele fala isso, tudo é em vão, e mostrando, né, essas questões da vida. E é muito da hora, eu acho um livro muito bom, porque ele traz o conhecimento do que seria a felicidade de verdade. E é muito massa, quando você entende isso, a sua vida fica muito mais leve. E é isso, mas é mais pra frente que eu vou lendo. Glória a Deus.